que você está enfrentando? Este é o título e o assunto de hoje da nossa conversa. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fer Suganos, comigo tudo bem, na graça de Deus, obrigada. Hoje eu decidi vir aqui conversar com vocês por causa desse livro que eu li, O que você está enfrentando, da Sigrid Nunes. É um romance e a gente logo vai se interessando pelas coisas que ela vive e ela fala, porque a gente vai detectando ali alguns momentos em que poderia ser nós mesmos, sabe? E o interessante é que ela usa de um romance para poder passar a mensagem que ela deseja, né? O que você está enfrentando? E o que eu amei também foi a capa do livro, que mostra aqui o gatinho deitadinho. Então aqui a poltrona, o sofá, né? A casinha, as plantinhas, a luminária, o abajur aqui. É um ambiente bem gostoso, aconchegante aqui, de uma casa que nos dá a sensação assim de estarmos mesmo à vontade com aquele ambiente, com aquele lugar que nós estamos. Eu peguei aqui, eu fui fazer um cappuccino para poder conversar com vocês. Agora já são umas 3:30 da tarde. E na hora que eu fui fazê-lo, eu até tomei cuidado com a dosagem que eu estava colocando, porque à tarde não é um bom momento para eu tomar, sabe, assim, um cappuccino, coisas que tenham cafeína. Mas eu amo, gente, então eu sempre procuro tomar um café, um bom café pelo período ali da manhã, no café da manhã, e aí depois à tarde, se eu precisar tomar, eu tomo por esse horário, tanto o chamate quanto o cappuccino, e aí eu vou devagar ali, né, para não ultrapassar as minhas dosagens de cafeína. E por quê? Porque eu enfrento ansiedade. E ansiedade, para quem sabe, eles recomendam que você não ingira. Ingira é assim que fala? É. Que você não ingira cafeína, porque é preocupante ali dentro do que tem, né, dos ingredientes que podem ali te despertar mais algumas reações de ansiedade, né? Há alguns meses atrás eu já havia lido um pouco desse livro e depois eu parei, porque apesar dele ser uma leitura legal, de fácil entendimento, eu não tive muita coragem ali para seguir a minha leitura e finalizar o livro. E agora eu tô aqui nos 84% terminando. E já quis aqui vir conversar com vocês sobre o que eu li, o que foi agradável aos meus ouvidos, o que me inspirou a vir fazer essa gravação com vocês, porque o título por si só, o que você está enfrentando, já é algo assim que nos motiva a uma conversa, não é mesmo? Imagina assim, você conversando aí com uma pessoa amiga, alguém da sua família, tomando aí um chá, um cappuccino, um café, o que você gosta de compartilhar com as pessoas ali numa conversa, e aí a pessoa pergunta: e aí, fulano, o que você está enfrentando? O que te passa pela cabeça, sabe? Na minha, por exemplo, eu passo muitas coisas. O livro traz uma personagem que vai visitando os lugares, tanto físicos quanto ali na memória dela. E ao revisitar essas pessoas, ela se recorda de histórias e vai contando-as para nós que estamos ali fazendo a leitura. E tanto a personagem que está contando a história para nós, quanto aquela que está passando ali pela personagem, vai nos deixando a sensação de que poderia ser nós, sabe? Inclusive esse sabe, que eu gosto de frisar aqui nas minhas conversas, é para detectar assim também se a pessoa tá ali, tá ciente, sabe? Se ela tá ouvindo, escutando, né? Porque não basta realmente a gente ouvir. Quem ouve barulho, às vezes aqui em casa mesmo tem vários barulhos, carro passando, esse horário pelo menos é o horário que o pessoal às vezes sai do horário de trabalho, né, e vai para casa ou vai para outro compromisso, então a gente escuta os barulhos, mas você tá ali escutando mesmo, sabe, está atento ao que está se passando, é esse também o que a gente pode parar para pensar. Muitas vezes a gente está ouvindo, mas não está escutando, não está percebendo a mensagem que a outra pessoa quer passar. E isso fica um tanto confuso, porque será que a gente tem tempo realmente, sabe, para parar e escutar? Eu estava ouvindo uma música da Kel Smith
que diz assim sobre seja gentil com você. No início da música, ela já fala, será que as pessoas têm realmente tempo para escutar o que diz a letra de uma música, de uma canção? Você tem, sabe? Porque essa coisa de falar assim, o que você está enfrentando é muito sobre isso também. Será que a gente tem tempo de qualidade para realmente parar e escutar? Talvez não. Muitas vezes as pessoas querem conversar com a gente, falam, ai, fala rapidinho. E, sinceramente, às vezes eu tenho preguiça, não falo não. E aí eu penso assim, não, a hora que você tiver um momento para me escutar e a gente conversa. Porque essa história de, fala rapidinho é complicado, né? O livro traz a personagem principal que foi visitar uma amiga. E essa amiga, ela está passando por uma situação de saúde bem delicada. Mas ela está ali para escutá-la, principalmente. Muitas vezes as situações da vida não deixam que isso aconteça. Mas quando uma outra pessoa tanto necessita da nossa presença, seja por qualquer motivo ou nesse em especial, que ela não está passando por um momento muito bom da vida, muitas vezes se aproximam pessoas que dedicam tempo para ouvi-la, ou melhor, para escutá-la. E olha que interessante. Será que a gente só vai realmente dedicar o nosso tempo quando a outra pessoa precisar de nós e a gente vai fazer o tempo acontecer? Pensa aí. Quantas vezes que a gente já se desmotivou esperando ali encontrar uma resposta para alguma situação ou até mesmo alguma pessoa que pudesse nos ouvir, ter esse momento, esse tempo realmente dedicado para nos ouvir. E essa pessoa não chegou. E aqui não é para nos entristecer, mas sim para nos alegrarmos em a gente poder ter um tempo de qualidade com as pessoas, sabe? Em dedicar um pouco de tempo, porque sim, o nosso tempo ele é corrido, sim, a gente tem muitas tarefas a realizar, mas as pessoas são importantes e no final das contas são as relações que importam, porque sem elas a gente começa e nem termina uma situação. Esse livro fala sobre o tempo das coisas também, sabe? O tempo que a gente se dedica a estar realmente disposto a escutar a outra pessoa. A personagem principal, ela se hospedou em um Airbnb e aí ela deu de encontro com a história da proprietária ali do local onde ela se hospedou. E ali tinham várias histórias contidas. Então, se você olhar a capa do livro, você já vai identificar algumas coisas, mas que serve também pra gente, sabe? Talvez não esse cenário, mas se você mudar o cenário ali, um pouco que seja, você também vai se encontrar ali. Eu prezo muito por um ambiente que tenha esse aconchego, sabe? Igual eu tô aqui, fui lá buscar um pires, não deu certo, aí busquei um pratinho maior para colocar aqui o meu cappuccino, coloquei em cima dos livros, nessa poltrona que eu tenho aqui, que eu poderia ter sentado, mas como tem muitas coisas aqui, a minha bolsa, um outro caderno com que eu estava estudando, os livros que eu deixei aqui, eu acabei optando por não sentar na poltrona, sentar numa cadeira aqui ao lado para conversar. E quase não mexi no ambiente em que eu estava pela pressa de gravar alguma coisa importante, porque era o que eu estava sentindo. E eu pensei, eu valorizo mais o cenário ou eu valorizo mais a mensagem que eu quero entregar, que é: você está escutando bem as coisas ao seu redor, você está só ouvindo? O que você está enfrentando? Há pessoas que lidam com ansiedade, depressão, outras com a situação no trabalho que não está indo bem, outras com as relações familiares, outras com namorado, esposo, outras lidam com saúde, outras lidam com a espiritualidade. Eu digo naquilo que você acredita. Você acredita que exista um Criador acima de você ou em todo lugar para onde você olha e respira? A personagem foi visitando alguns lugares e encontrando pessoas, e com essas pessoas outras histórias vieram à tona e foi deixando com que ela se sentisse mais presente, sabe? Não só de espaço, mas aqui dentro, sabe? Acomodando todos aqueles sentimentos para compreender também o que se passava. Nisso ela foi pensando também, e se fosse assim, e se fosse assado, e se fosse de outro jeito?
alguns pensamentos do tipo, que saudade disso, que saudade daquilo, que bom se teria sido assim, nossa, como é que aconteceu isso? Ela foi refletindo sobre cada ação que ela fez, todos os movimentos, todos os passos que ela deu na vida, as pessoas que cruzaram o caminho dela, de que forma que ela pôde ajudar, de que forma que ela pôde escutar aquilo que aquela pessoa estava passando, como é que ela pôde ser útil nesse mundo, o que é que ela fez certo, o que é que ela fez errado, de que forma que isso reverberou na vida dela e na vida de outras pessoas. Quantas coisas a gente pensa, hein? E no livro está contido tudo isso. Poderia ser um romance da nossa vida, porque acredito que muita gente passa por isso. A forma com que ela se dispõe a ajudar essa amiga vai revelar muito sobre ela, sobre o tempo que ela dedicou a essa outra vida, que não é a dela, mas que reflete na dela. Eu penso que esse romance fala sobre o amor ao próximo. Amor esse que muitas vezes a gente esquece de passar adiante, porque a gente só está pensando em nós mesmos. Hoje eu fiz uma aula que falava sobre ego, a importância da gente diminuir o nosso ego, de pensar o quanto é importante pensar no outro, sabe? Como é que nós estamos contribuindo, dando mérito para as pessoas que estão ao nosso redor. Tudo ao nosso redor é história, desde as pessoas que convivem conosco, as pessoas que estão próximas a nós por algum motivo, seja de trabalho, estudo ou porque são vizinhos. Os animais de estimação também contam uma história. Se a gente parar para prestar atenção e escutar realmente, de fato, o que eles têm para nos dizer, para nos contar, eles vão ter uma história. E muitas vezes a gente é observadora dessa história e em outras vezes a gente faz parte dessa história. Como é que você participa dessas histórias? Da história da sua vida e das histórias de outras pessoas. Como é que você contribui para aquilo que elas estão enfrentando, sabe? É engraçado que enquanto eu lia o livro, eu também observava a minha história de vida acontecendo e ouvindo as histórias de outras pessoas, seja num podcast, num filme, num livro, e eu ia captando as histórias que aconteciam ao meu redor e também fazendo um link com o livro que eu estava lendo. E hoje, nesse exato momento, quando eu decidi então falar sobre o livro, eu ouvi uma cristã, né, que é a Ana Paula Valadão, conversando com a Helena Tanuri, acho que é esse o nome dela, falando sobre desesperança, falta de esperança. E ela falou assim que queria pedir a Deus para ela ter de volta mais esperança, porque Deus é esse Deus da esperança, sabe? Então, se falta para nós, tá faltando Deus na nossa vida também. Então, que por mais que a gente tenha situações em que não haja esperança, a gente procure observar e voltar, ou estar atento para os lugares e ambientes em que a gente olha, para renovar essa esperança. Porque sem esperança, gente, a gente não vai para lugar nenhum. E a Helena também falou da alegria, a alegria, sabe, de estar, de ser, e que Deus é esse Deus da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, Ele sopra em nós esse espírito de alegria. E eu procuro ser bem assim também. Existe uma canção que eu já mencionei que fala sobre a passagem do apóstolo Paulo, sobre aprendi a ser contente em qualquer situação, sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão. De tudo que eu preciso de ti. Essa canção é da Tamires e é a mais perfeita combinação que eu encontrei para falar um pouco para vocês sobre ter essa esperança na vida também. Quando a gente se coloca disponível para o momento presente, a gente pode ouvir conversas que de repente nos estremecem de alguma forma. E a gente nota o quanto as pessoas estão enfrentando situações difíceis no dia a dia delas. E o que a gente pode fazer? Muitas vezes a gente não pode fazer nada de concreto ali no sentido de pegar algo e oferecer algo. Mas você já pensou em orar? É algo assim que conforta o coração, sabe? Meditar ali na palavra de Deus, ou ter um momento com você mesmo, ficar em silêncio ali, pedindo,
coisas boas a Deus para que você também possa passar para as pessoas. Eu falo muito de Deus porque é o que eu vivo, né? Então, é o que eu sinto no meu coração. Se eu vou desempenhar qualquer trabalho, por mais que eu venha falar aqui com vocês, eu também penso nessa presença divina, porque eu não quero vir aqui só e falar aquilo que é meu, que é humano, sabe? Não, porque eu sou falha, né? Então eu peço essa presença divina para que esteja também nas minhas palavras e que eu possa contribuir com mais pessoas que estejam me ouvindo e vendo, porque também os meus gestos dizem muito. Eu quero encerrar a nossa conversa deixando uma frase que talvez seja muito conhecida por todos nós, mas como é bom ouvir e poder repetir para as pessoas, para que fique ali gravado no coração. A frase é a seguinte: seja gentil, pois todos que você conhece estão travando uma batalha. O meu super abraço para você que ficou até aqui me fazendo companhia. Inscreva-se, ou se você está me escutando pelo podcast Página Solta, siga-me e avalie o conteúdo que eu preparo com muito carinho para todos vocês, em todas as minhas mídias digitais. Meu muito obrigada por você estar aqui, que você consiga enfrentar as coisas na tua vida com bastante serenidade e consciência, para que você seja feliz, tá bom?